Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão, Ivan aqui falando. Para bater um papo sobre o BTLG, Fundo de Logística do BTG, vamos dar uma olhadinha aí o que rolou durante esse mês aí, né? Algumas características aqui do fundo, né? Pagando aí 78 centavos já tem um tempinho, tem sua taxa de administração, valor patrimonial dele, cota patrimonial 103,71, cota mercado. Aqui tem um delay de 15 minutinhos, né? O mercado acabou de abrir, são 10h08 da manhã. Então, por enquanto, não tem nada aqui, né? Mas a cota estava sendo negociada a R$100 na sexta-feira, né? Então, já vimos aqui. Tá próximo do patrimonial dele, né? São quase 400 mil cotistas, né? Volume médio diário, 6,3 milhões. São 33 imóveis. Um prazo médio de 5 anos aí dos contratos, né? Vacância financeira bem pequena, uma ABL total de 1.300.000 metros quadrados, né? O dividendo que ele está pagando de 78 centavos dá um dividendo anualizado de 9,5. Aqui já na parte do resultado aqui do mês, né? Do que rolou durante esse mês. Então, ele traz que no resultado do mês a linha de rendimento de caixa sofreu uma redução em função do pagamento da parcela de 366 milhões, referente aos ativos Cajamar 1, Cajamar 2 e Campinas 2, né? Realizado no dia 27/6, impactando assim o rendimento de renda fixa em julho. No fechamento do mês foi reconhecido um lucro de 4,2 milhões, equivalente a 9 centavos por cota, decorrente da parcela recebida no mês de julho da venda do BTLG Campinas. Conforme o fato é relevante divulgado aí, né? Com esse reconhecimento, a reserva gerencial do fundo atingiu um patamar de 86 centavos por cota. Aqui, já na parte comercial, então o fundo continua a conduzir as negociações de revisional de contrato com os locatários, né? Atualmente, as negociações mais avançadas encontram-se no BTLG Mauá, que está em fase de assinatura com 2 inquilinos. Aí aqui ele continua, né? Além disso, foi renovado o contrato de locação do Louveira 5, 6 e 7, né? Com o inquilino relevante da carteira, que dá 6% da receita do fundo por mais 3 anos. Ele não fala qual que é esse inquilino, né? E ele continua aqui, ao mesmo tempo que tem essa parceria, tudo mais, né? Ele levanta aqui alguns pontinhos do locatário em si, né? Em relação às demais áreas vagas, seguimos com a agenda ativa de prospecção de novos inquilinos. Ponto. E aqui sobre a aquisição do SARI, ainda está ali nas diligências, né? Quando tiver algum detalhe, ele vai trazer aqui pra gente. E no relatório tem uma seção especial, né? Que eles apresentam aí os destaques do mercado logístico de São Paulo. Aí a gente vai dar uma olhadinha lá no final, tá? Então a gente vê a composição do resultado aqui, como que foi, né? Tudo mais. O histórico de quanto que ele está entregando. Então nós temos aqui um histórico e já um guidance, né? Que é até dezembro. Banda superior 83 centavos, banda inferior 77 centavos. Ele está pagando aí 78, né? Aqui a gente vê a DRE, é até melhor olhar aqui do que aqui mesmo, né? A DRE dele é bem completinha. Então, nesse mês de julho, total de receitas, né? O quanto que deu o NOI, isso menos isso, né? Cadê aqui na parte do... Era onde que ele tinha falado? Aqui, rendimento de caixa, que foi impactado por conta da parcela que ele pagou, né? Então a gente vê no mês passado foram 5.600.000 de rendimento de caixa. Agora nesse mês foram 2.755 por conta daquele valor que acabou saindo para pagar a parcela lá do imóvel, né? Então acabou diminuindo aqui. Mas enfim, aí continuando aqui, né? Resultado imobiliário 49 milhões, o resultado do fundo, né? Que tem algumas despesas aqui, que ele tira tudo. Então, resultado final, 45 milhões. Pagou 34, né? Tem um resultado acumulado aí de 38 milhões, o que dá 86 centavos por cota. Aqui nós temos vencimento, né? Então, assim, nada preocupante aí. 2026, ano que vem, 15% aí dos contratos vencendo, né? Prazo médio aí de 5,2 anos.
Revisional dos contratos ainda tem 16% de revisional em aberto para esse ano. Mês de reajuste agora foi agosto, foi isso? Esse relatório é referente a agosto. Então, relatório referente a agosto, ó, 10% aí, né? Nos próximos meses aí, tem pouquinho aí, menos de 20%, né? Geografia aqui dele, onde, como que tá, né? Onde que ele tem galpão, 90% da BL tá em São Paulo, né? A gente vê aqui o indexador, né? 97% em IPCA. Inquilino do setor vê um pouco de tudo aí. Os tipos de contrato, 35% atípico e 65% típico. Perfil dos ativos, 95% é logístico, né? Tipo de multa, vacância, que assim é ridícula, né? Baixíssima. Que a gente pode pular sobre as vendas deles. Aqui eles sempre trazem todos os relatórios, né? Distribuição média, então a gente vê que veio aumentando, né? Agora ele continua aumentando, mas assim, menor, né? Agora o aumento, né? Não tá uma linha assim, né? Tá mais assim. Número de cotistas só vem crescendo, não tem como, né? A evolução de negociações, né? A gente vê aqui é muito volátil, né? Muito volatilidade. Qualquer papel que você pegar, qualquer fundo imobiliário vai ter essa volatilidade, né? Mas assim, liquidez média diária dele é absurda. Rentabilidade, então a rentabilidade dele aí, ó, ótima, né? Bate tudo aí, você colocar. Os ativos, por receita contratada, né? Por localização. Então, os ativos aqui, 32% tá num raio de 30 de São Paulo, 40% num raio de 60, mais 17% num raio de 100. E a gente vê todo o portfólio dele. Aqui o que está em processo de venda, né? Aqui a gente vê a alavancagem dele. Então, ele tem alavancagem em CRI. Lembre-se, em CRI, né? 2,8%. E tá aqui, ó. Tudo dívida barata. IPCA mais 5,92, mais 5,90, mais 5,90. 133 milhões, né? E aqui a gente tem um cronograma de desembolsos e recebimentos, né? Então, ainda para o quarto trimestre desse ano, ele tem aqui algumas parcelas a receber. Aí também tem que pagar um aqui do Cajamar 3, né? E no segundo trimestre de 2026, tem aquela parcela bem pesada de 614 milhões, né? Mas isso aqui tá bem endereçado, né? Não tem nenhum problema aí, não tem nenhuma necessidade de caixa enorme. Essa movimentação que ele fez do SARI vai dar uma turbinada no caixa dele, ainda mais quando ele vender os dois ativos escritório, né? Então vai ficar bem tranquilo aqui para pagar isso aqui. A alavancagem dele, então a gente vê a movimentação, conforme ele vai pagando, ela vai diminuindo aí. E é isso, né? Não tem mais o que falar aqui não, do BTLG. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no mercado de galpões de São Paulo, né? Como a gente viu, 92% da receita dele está concentrada em São Paulo, então isso aqui é muito relevante. Então eu fiz algumas marcações aqui, que ele traz que no segundo trimestre de 2025, os galpões de alto padrão em São Paulo registraram o melhor desempenho desde 2014, com absorção líquida de 663 mil metros quadrados, revertendo o saldo negativo do trimestre anterior. Os preços pedidos continuam em crescimento, avançando 2,5% em relação ao trimestre anterior e ultrapassando R$ 30 o metro quadrado. A absorção líquida do trimestre concentrou-se principalmente no raio de 30 da capital, é o last mile, né? Os preços pedidos avançaram 2,3% no raio de 30 e 8,7% no raio de 60. Então, assim, o raio de 60 até aumentou mais o valor, né? A vacância é baixíssima, muito difícil de você encontrar alguma coisa, né? E é simplesmente aquela lei de oferta e demanda, né? Demonstrando a capacidade dessas regiões de reajustarem seus valores. Estava falando, né? Esse cenário reforça a relevância do portfólio do BTLG, que possui 72% da receita exposta em ativos localizados até 60 quilômetros de São Paulo. Raio de 60 aí, né? As perspectivas para o segundo semestre de 2025 permanecem positivas, sustentada pela sólida demanda e pelo elevado nível de ocupação no estado. O mercado logístico paulista segue com mais líquido e valorizado do país, apoiado na concentração de grandes operadores na proximidade com os principais centros de consumo e escassez de galpão premium, né?
Essa combinação de fatores favorece a rápida absorção de novos empreendimentos, permite reajustes contínuos nos preços de locação e reforça a tendência de valorização. BTLG, com cerca de 90% da sua receita vinculada nos ativos do Estado, né, está estrategicamente posicionado para capturar os benefícios, né? E é o que ele vem fazendo. Então a gente vê a média de preço pedido, a gente vê que ela vai subindo aí, né? Taxa de vacância vai caindo. Então, assim, tá ótimo aqui pro BTLG. Fundo redondinho, zero problema. E a gente vê ainda isso que ele traz, né, sobre o mercado logístico de São Paulo, que é o mais aquecido, é o com preço, com valor mais alto, com a menor taxa de vacância. Então, assim, vai continuar voando. Zero novidade, né? Vai continuar voando. É isso aí, pessoal. Não tem muito mais o que falar, não. Não tem que ficar enchendo linguiça aqui, não. É isso que vocês viram. Zero problema, zero dor de cabeça. Então, se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e segue lá no Instagram também, @FiraQuestão. E é isso, galera. Valeu, abraço!